A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagildo Decílio Mais. A caminho do além. Pergunta: valendo-nos de vossa promessa, feita em reunião passada, desejaríamos receber impressões sobre a vossa desencarnação, bem como sobre os demais acontecimentos que se verificaram após o desligamento do vosso corpo físico. Ser-vos-ai possível atender ao nosso propósito? Nesse propósito, pergunta. Atanagildo: eu havia completado 28 anos de idade e guardava o leito, acometido de complicada inflamação nos rins, enquanto o médico da família esgotava todos os recursos para diminuir a cota de ureia que me envenenava o corpo. Causando-me terrível opressão que parecia esmagar-me o peito. Em face de minha angústia, que aumentava de momento a momento, procurei explicar ao médico o que sentia, ansioso de um alívio, mesmo que fosse por breves instantes, mas estranhava ao mesmo tempo que, à medida que baixava a minha temperatura, aguçava-se os sentidos. Algumas vezes tinha a impressão de que era o centro consciente absoluto de toda a agitação que se fazia em torno de meu leito, porque captava o mais sutil murmúrio dos presentes, de modo algum poderia compreender a natureza do estranho fenômeno que me dominava, pois à medida que recrudescia a minha faculdade de ouvir e sentir, também em minha alma se fazia misterioso barulho, como se esquisita voz, sem som, me gritasse num tom desesperado. Era terrível a associação psicológica, algo desconhecido que se me impunha e me bradava sinal de perigo. Se impunha e me bradava sinal de perigo, rogando-me urgente coordenação e rápida ajuste mental. Das fibras mais íntimas de minha alma partia violento apelo que me exigia imediata atenção, a fim de que eu providenciasse os meios necessários para eliminar um eminente perigo invisível. Subitamente a voz do médico se fez ouvir com inusitada veemência. Depressa, o óleo canforado. O óleo canforado era invisível. Então, invisível torpor já não me deixava agir, e do imo de minha alma começava a crescer um impacto invasor que principiava a agir sobre a minha consciência em vigília. Depois, no implacável crescendo, percebi que no meu ser eclodia um angustiado esforço de sobrevivência, que se produzia pelo instinto de conservação. Tentei reunir as derradeiras forças que se me esvaíam, a fim de rogar o socorro precioso do médico e avisá-lo de que careceria de sua imediata intervenção. Entretanto, sob forte emoção e instintivamente atemorizado, eis que ouvi dizer desalentado: nada mais se pode fazer, conforme-se, porque o senhor Atanagildo já deixou de existir. Meu corpo já devia estar paralisado, mas pelo choque vivíssimo que recebeu a minha mente, compreendi perfeitamente aquele aviso misterioso que antes se evolara do amago de minha alma. Fora o desesperado esforço que um instinto animal despendera para que eu ainda comandasse o psiquismo sustentador das células cansadas. A comunicação do médico gelou-me definitivamente as entranhas, se é que ainda existia nelas algum calor de vida animal, embora eu sempre tivesse sido devotado, estudioso do espiritismo filosófico e científico do mundo terreno. É inútil tentar descrever-vos o terrível sentimento de abandono e aflição que me tomaram a alma. Naquele momento eu não temia a morte, mas partia da terra exatamente no momento em que mais desejava viver, porque principiava a realizar projetos amadurecidos desde a infância. E além disso, estava próximo de constituir o meu lar, que também fazia parte do meu programa de atividades futuras. Quis abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam-me como chumbo
Envidei Hércules e esforços para efetuar qualquer movimento, por mais débil que fosse, na esperança de que os presentes descobrissem que eu ainda não morrera. O que de modo algum pude acreditar que tal era a minha agudeza interior. Então repercutiu-se violentamente esse esforço pela rede psicomental, e ainda mais se avivaram os sentidos já aguçados da alma, os quais transmitiam-me as notícias do mundo físico, por meio de exótico sistema telefônico que eu sempre ignorara possuir. Senti-me colocado à pele ou às carnes cada vez mais frígidas, como se estivesse despido e apoiado sobre geladas paredes de cimento em manhã hibernal. Apesar desses estranhos frios que eu suponha residir exclusivamente no sistema nervoso, podia ouvir todas as vozes dos vivos, os seus soluços, clamores e descontroles emocionais junto ao meu corpo. Por meio desse delicadíssimo sentido oculto e predominante, noutro plano vibratório, pressenti quando minha mãe se debruçou sobre mim e ouvia pronunciar: Atanagildo, meu filho, não podes morrer, tu és tão moço. Senti a dor imensa e atroz que lhe ia pela alma, mas eu me encontrava algemado à matéria hirta, não podendo transmitir-lhe o mais débil sinal e aliviá-la com a sedativa comunicação que ainda me encontrava vivo. Em seguida chegaram-se vizinhos, amigos e talvez algum curioso, pois eu os pressentia sempre e captava-lhes o diálogo, embora tudo me ocorresse sob estranhas condições psíquicas. Porquanto não assinalava nenhuma vibração por intermédio dos sentidos comuns do corpo físico, sentia-me por vezes suspenso entre as duas margens limítrofes de dois mundos misteriosamente conhecidos, mas terrivelmente ausentes. Às vezes, como se o olfato se me aguçasse novamente, pressentia o cheiro acre do álcool que servia para a seringa hipodérmica, assim como algo parecido ao forte odor do óleo canforado. Mas tudo isso se realizava num silêncio grave de minha alma, porquanto não identificava os quadros exteriores, assim como não conseguia avaliar com exatidão o que deveria estar me acontecendo. Permanecia oscilando continuamente entre as sensações de um pesadelo mórbido. De vez em quando, por força dessa acuidade psíquica, o fenômeno se invertia. Então eu me via centuplicado em todas as reflexões espirituais, no estranho paradoxo de me reconhecer muito mais vivo do que antes da enfermidade que me vitimara. Durante a minha existência terrena, desde a idade de 18 anos, eu desenvolvera bastante os meus poderes mentais com exercício de natureza esotérica. Por isso, mesmo naquela hora nefrálgica da desencarnação, conseguia manter minha atitude positiva, sem me deixar escravizar completamente pelo fenômeno da morte física. Eu podia examiná-lo atentamente, porque já era espírito dominado pela ideia da imortalidade, postado entre dois mundos tão antagônicos. Sentindo-me no limiar da vida e da morte, guardava uma vaga lembrança de que aquilo já me havia ocorrido a lures e que esse acontecimento não me parecia suceder-se pela primeira vez. O raciocínio espiritual fluía com nitidez, a íntima sensação de existir, independentemente do passado ou do futuro. Chegava a vencer as impressões agudíssimas que por vezes me situavam em indomável turbilhão de energias que se punham em conflito na intimidade do meu perispírito. Mas de súbito outro sentimento se me apresentou angustioso e também me dominou com inesperado temor e violência. Foi algo apocalíptico e que, apesar de minha experiência mental positiva e controle emotivo, me fez estremecer ante a sua proverbial realidade. Reconheci-me vivo na plenitude de minhas faculdades psíquicas, em consequência não estava morto, mas também nem vivo ou livre do corpo material. Sem qualquer dúvida, achava-me preso ao organismo carnal. Pois que sensações tão nítidas só podiam ser transmitidas através do meu sistema nervoso, desde que o sistema nervoso ainda estivesse comprimido a sua admirável função de me relacionar com o ambiente exterior. Obviamente eu também estaria vivo no mundo físico, embora sem poder reagir, pode ter sido vitimado por qualquer acontecimento grave.
Não guardei mais ilusões, acreditei que fora vítima de violento ataque cataléptico. E se não me acordasse em tempo, eu seria enterrado vivo. Já antevi o horror do túmulo gélido, os movimentos das ratazanas e a infiltração da umidade da terra no meu corpo e o odor repugnante dos cadáveres em decomposição, colado àquele fardo inerte que já não atendia aos apelos aflitivos do meu comando mental e ameaçava não despertar em tempo. Previ a tétrica possibilidade de assistir impassível ao meu próprio enterro. Em seguida, nova e estranha impressão precipitou a se apossar de minha alma. Primeiramente se manifestava como um afrouxamento inesperado daquela rigidez cadavérica. Depois um refluxo coordenado para dentro de mim mesmo, que me deixou mais inquieto e assinalava algo de acusatório. Se não exagero, ao considerar o fenômeno que ocorria, tinha a impressão de estar sendo virado pelo avesso, pois a memória recuava paulatinamente através de minha última existência. Enchia-me de assombro pela clareza com que passava a rever todos os passos de minha existência. Os acontecimentos se desenrolavam na tela mental do meu espírito, à semelhança de vivíssima projeção cinematográfica. Tratava-se de incrível fenômeno em que eram projetados todos os movimentos mais intensos na minha vida mental. Os quadros se sobrepunham em recuo para depois se esfumarem, como nos filmes, quando determinadas cenas são substituídas por outras mais nítidas. Eu descrescia em idade, remoçava, e os meus sonhos fluíam para trás, alcançando as suas origens, os primeiros bulícios da mente inquieta. Perdia-me naquele ondular de quadros contínuos e gozava de euforia espiritual quando entrevi atitudes e fatos dignos e podia comprovar que agira de ânimo heróico inspirado por sentimentos benfeitores. Só então pude avaliar a grandeza do bem. Espantava-me de que um simples sorriso de agradecimento nessa evocação interior e pessoal, ou então a minúscula dádiva que havia feito em fraternal descuido, pudesse despertar em meu espírito essas alegrias tão infantis. Esqueceram-me da situação funesta em que me encontrava. Para acompanhar com contido júbilo os pequeninos sucessos projetados em meu cérebro etérico, identificava a moeda doada com ternura, a palavra dita com amor, a preocupação sincera para resolver o problema do próximo, ou então o esforço para suavizar a maledicência para com um irmão desajustado. Ainda pude rever com certo êxtase alguns atos que praticara com sacrificial renúncia, porque não só perder a competição do mundo material, como ainda humilhar-me a favor de adversário necessidade de compreensão espiritual. Se naquele instante me fosse dado retornar ao corpo físico e levá-lo novamente ao tráfico do mundo terreno, aquelas emoções e estímulos divinos teriam exercitar a influência benéfica em minha alma que os meus atos futuros justificariam a minha canonização depois da morte física. Mas em contraposição não faltaram também os atos indelicados e as estultices do moço ardendo em desejos carnais. Senti subitamente quando as cenas se me tornavam acusatórias, referindo-se às atitudes egocêntricas da juventude avara de seus bens materiais, quando ainda me dominava a volúpia de possuir o melhor e superar o ambiente pela ridícula superioridade da figura humana. Também sofri pelo meu descuidismo espiritual da mocidade leviana. Fui estigmatizado pelas cenas evocativas dos ambientes deletérios. Quando o animal se expôs das sensações lúbridicas, não era uma acusação endereçada propriamente a uma natureza devassa, coisa que felizmente não ocorrera comigo, mesmo na fase da experiência sexual, mas que comprovava, naquele momento retrospectivo, que a alma realmente interessada nos valores angélicos deve sempre repudiar o ambiente lodoso da prostituição da carne. No quadro da minha mente superexcitada, eu identificaria os momentos em que a fera do sexo, como fosse indomável, me atraíra ao limiar do charco em que se debatem as infelizes irmãs desencarnadas da aventura doméstica. A projeção cinematográfica ainda continuava fluente em minha tela mental.
Quando reconheci a fase do aprendizado escolar e depois os folguedos da infância, cujos quadros, por serem os de menor importância na responsabilidade da consciência espiritual, tiveram fugaz duração. Espantadíssimo, creio que por causa da disciplina dos êxitos dos meus estudos esotéricos, pude identificar um berço guarnecido de rendas, reconhecendo-me na figura de um rosado bebê, cujas mãos buliciosas e o corpo terno eram objetos de júbilo e afagos de dois seres que se debruçavam sobre mim, meus pais. Mas o que me deixava intrigado e confuso é que, no seio dessa figura tão diminuta de recém-nascido, sentia-me com a consciência algo desperta e dona de impressões vividas no passado remoto. Parecia-me envidar tremendos esforços para vencer aquele corpinho delicado e repor as algemas da carne, e romper as algemas da carne, na tentativa de transmitir palavras inteligíveis e pensamentos adultos. Detrás da figura do bebê inquieto, com profundo espanto, eu reconheci a outra realidade de mim mesmo. Atento ao fenômeno dessa evocação psíquica, tal como se vivesse o papel de principal ator em movimento firme cinematográfico, chegava a estranhar o motivo daquelas imagens retroativas terem se interrompido e findado naquele berço enfeitado, quando algo em mim teimava em dizer que eu me prolongava muito além daquela forma infantil. Percebi repentinamente que a vontade bastante desenvolvida na prática ocultista me exauria ante o esforço de prosseguir para trás, certo de que, sob o meu desenvolvimento mental, eu terminaria desprendendo-me do bebê rechonchudo que traçava o limite de minha existência para alcançar o que deveria existir muito antes da consciência configurada pela personalidade de Atanagildo. Confiante das minhas próprias energias mentais, à semelhança do piloto que deposita fé absoluta em sua aeronave, não temia os resultados posteriores, pois, ousadamente, sob poderoso esforço quase heróico, desejei ir mais além, transpor aquele berço enfeitado de rendas que significava a barreira do meu saber, mas não o limite do meu existir. Havia um mundo desconhecido, mais além daquele diminuto corpo focalizado na minha retina espiritual. Mundo que tentei devassar, embora manietado em terrível transe que supunha de ordem cataléptica. Sob poderosa concentração de minha vontade, coordenei todas as minhas forças mentais disponíveis, ativando-as num feixe altamente energético, e decididamente, como se movesse vigoroso ariete, arremei para além do misterioso véu que deveria esconder o meu próprio prolongamento espiritual. Atirei-me incondicionalmente na estranha aventura de buscar a mim mesmo, conseguindo desatar os laços frágeis que ligavam a minha memória etérica à figura daquele atraente bebê rosado. Então consegui comprovar o maravilhoso poder da vontade a serviço da alma resoluta. Sob esse esforço tenaz, perseverante e quase prodigioso, rompeu-se a cortina que me separava do passado. Surpreso e confuso, senti-me envolvido por festivo badalar de sinos possantes, e ao mesmo tempo ouvi o rumor de grande algazarra e determinada distância de onde devia me encontrar. Enquanto as ondulações sonoras do bronze inundavam o ar, senti-me envolvido pela brisa agreste, impregnado de um perfume próprio do lírio e de flores familiares às margens dos lagos ou dos rios, ao mesmo tempo que uma nesga de um céu azul esbranquiçado comum aos dias hibernais volteou exoticamente sobre mim. Ainda pude compreender que me encontrava suspenso no ar, pois fui agitado por vigoroso balanço. Enquanto forcejava para romper as cordas que me imobilizavam contra a vontade, sob a pressão de calejada mão suarenta que me comprimia os lábios, eu estava impedido de gritar. Enquanto violenta dor fazia-me arder o peito e a garganta, parei um pouco acima do solo e subitamente, num impulso mais forte, fui atirado ao seio de água pantanosa, onde o perfume dos lírios se confundia com o mal cheiroso visco da lama do rio. Quando mergulhei, ouvi ainda o bimbalhar dos sinos de bronze e as vozes humanas num tom festivo. Pouco a pouco tudo se foi perdendo num eco longínquo.
Enquanto os meus pulmões se sufocavam com a água suja e frígida, esse rápido entreato da cessação de minha consciência, no mergulho das águas geladas, fez perder o cordel das imagens que se produziam na minha memória perispiritual, e como se retornasse de profundo pesadelo, senti-me novamente na personalidade de Atanagildo, vivo mentalmente, mas preso a um corpo de carne inteiriçada. Mais tarde, já de posse da memória de minha última existência, pude então identificar aquela cena ocorrida na França, quando eu fora surpreendido de tocaia por meus rivais enciumados da minha afeição por determinada jovem, os quais, depois de ferirem-me na garganta e no peito, lançaram-me no rio Sena, atrás da igreja de Notre Dame, juntamente da manhã em que se realizavam importantes comemorações religiosas. Por isso, do meu transe psicométrico de retorno ao passado ocorrido durante a última desencarnação, eu sentia reviver a sensação de água frígida em que fora atirado, pois a cena se reavivou fortemente no meu perispírito, assim como se conjuraram as forças vitais em efervescência para evitar o meu desenlace. Após aquela reprodução da queda no rio Sena, e quando eu ainda pensava no trágico acontecimento, retrocederam dentro de mim as vozes e os soluços mais ardentes. A imagem do passado esfumou-se rapidamente. Reconheci-me ligado de novo ao corpo hirto. Não tardei em adivinhar que Cidália, minha noiva, havia chegado à minha casa e se desbruçava desesperadamente sobre o meu cadáver, deixando-se açoitar pela dor pungente da separação dolorosa. Então avivou-se-me com mais violência a terrível ideia de que fora vitimado pelo sono cataléptico. Imensamente surpreso, pude notar que as minhas reminiscências cinematográficas que havia reproduzido no meu cérebro toda a existência transcorrida desde o berço, e além disso, revelando o detalhe de cena ocorrida na França, não havia durado mais do que 1 ou 2 minutos. Era o tempo exato que Cidália deveria ter gasto para vir de sua casa até o meu lar, assim que o avisaram de minha suposta morte, pois residia a uma quadra de distância. Mais tarde pude compreender melhor esse fato, quando de posse da consciência espiritual desligada da matéria. Em tão curto espaço de tempo, eu pude rever os principais acontecimentos de minha última existência no Brasil e ainda contemplar o quadro derradeiro da reencarnação anterior. Mas em breve renovou-se-me o ânimo e me tornei algo indiferente à situação grave em que me encontrava, pois já havia comprovado em mim mesmo a imortalidade ou a sobrevivência indiscutível do espírito, o que atenuou-me o receio de sucumbir, mesmo diante da apavorante probabilidade de ser enterrado vivo. Graças ao poder de minha vontade disciplinada, impus certa tranquilidade ao meu psiquismo inquieto, controlando emoções e preparando-me para não perder o mínimo detalhe dos acontecimentos, pois mesmo ali no limiar da morte, o meu espírito não perdia o seu precioso tempo e tentava engrandecer a sua bagagem mortal. Mas ainda em obediência aos fortes imperativos do instinto de conservação, reuni novamente as forças dispensáveis, as forças dispersas, e tentei provocar um influxo de vitalidade no meu organismo inerte, a fim de despertá-lo, se possível, do seu transe cataléptico, para retornar à vida humana ainda mais enriquecido e convicto espiritualmente, graças às comprovações que obtiveram na imersão da memória perispiritual. Justamente nesse instante de afluxo vital, os sentidos se me aguçaram novamente, fazendo-me pressentir algo ainda mais grave. Aqui me profetizava indomável violência. Não podia precisar a natureza exata do pressentimento, mas reconhecia a sua gênese oculta na minha alma, que me punha de forte sobreaviso.
longínqua tempestade se desenhava no horizonte de minha mente. E o instinto de conservação lançava o temor no ímã de meu espírito. Pouco a pouco identificava o ribombo do trovão à distância, enquanto vivia a sensação de me encontrar ligado ao candinho de energias tão poderosas que pareciam as forças de nutrição do próprio universo. A tempestade que tomava conta de mim não parecia vir de fora, mas sim eclodir lenta e implacavelmente do interior de minha própria alma. Acompanhei-lhe o crescendo implacável e percebi, desconcertado que era em mim mesmo, um cenário vivo da minha morada interior, que ela se desenvolvia a caminho de tremendo clímax de violência. Quase que agachado em mim mesmo, eu vi o tremendo trovão ribombar nas entranhas de meu espírito. Fui sacudido em todas as fibras do meu ser, a semelhança de frágil haste de junco chicoteada pelo vento indomável. O choque foi poderoso e mergulhei num estranho turbilhão de luzes e faíscas elétricas, para desaparecer, tragado nessa vórtice flamante. Nesse vórtice flamante. Em seguida, perdi o comando da consciência. O fenômeno, em verdade, identificava o temoroso momento da verdadeira desencarnação, comum a todos os seres, quando se rompe o último laço entre o espírito e o corpo físico. O laço, esse situado à altura do cerebelo, e pelo qual ainda se fazem as trocas de energia entre o perispírito sobrevivente e o corpo rígido. Após esse choque violento, eu ficara libertado definitivamente do corpo carnal e todo o meu perispírito pareceu recolher-se em si mesmo sob estranha modificação, dificultando-me o entendimento e a clareza psíquica, o que me fez perder a consciência de mim mesmo. Não sei quanto tempo transcorreu até o meu despertar no mundo astral. Depois que os meus despojos haviam sido entregues à singeleza de uma sepultura, recordo-me tão somente de que, embora sentisse a temperatura algo fria, o meu corpo causava uma indescritível sensação de leveza e bem-estar. Tendo desaparecido todas as angústias mentais, mas permanecendo certa fadiga e uma ansiedade expectante. O meu esforço situava-se no problema de reunir os pensamentos dispersos e ajuizá-los no campo da memória, a fim de entender o que pudesse ter acontecido comigo. Porquanto ainda alimentava a sensação física de haver retornado de violento choque ou pancada no crânio, proveniente de algum contundente instrumento de borracha. Esse torpor era perturbado por um estranho convite interior com relação ao ambiente onde se encontrava, repleto de expectativa e de silencioso mistério. Senti-me bem quanto ao estado mental, gozava a sedativa sensação de haver sido submetido a uma lavagem purificadora, cujos resíduos incômodos se houvesse depositado no fundo do vasilhame mental, permanecendo à tona apenas um líquido refrescante e balsâmico. Temia tentar algum esforço de memória muito pronunciado, a fim de não misturar a escória depositada no fundo cerebral com a limpidez agradável e cristalina da superfície. A sensação era de paz e de conforto espiritual. Não tendia para evocações dramáticas ou assuntos dolorosos. Nem me achava crivado de indagações aflitivas para recompor a situação ainda confusa, pois as ideias que se me associavam pouco a pouco eram sempre de natureza otimista, em oposição ao que eu considerava antes um terrível pesadelo no qual vivera a sensação da morte. Aquele segundo estado de espírito assemelhava-se a um suave sonho que não desejava interromper. Após breve esforço, pude abrir os olhos e, para minha surpresa, deparei com um teto alto, azulado, com reflexos e polarizações prateadas. Semelhante a uma cúpula refulgente, apoiava-se sobre as delgadas paredes impregnadas de uma cor azulada, em suaves tons luminosos. Parecia que compridas cortinas de seda cercavam docemente o meu leito alvo e confortável, dando-me a impressão de que repousava sobre a genuína espuma do mar.
Uma claridade balsâmica transformava as cores em matizes refrescantes, e às vezes parecia que a própria luz do luar filtrava-se por delgado cristal de atraente colorido lilás. Mas eu não vislumbrava instalações nem lâmpadas com que pudesse identificar a origem daquela luz agradável. De outra feita, eram fragmentos de pétalas de flores ou espécies de confeitos de uma cor carmim rosado, que pousavam sobre mim e se desvaneciam na fronte, nas mãos e nos ombros, provocando-me a sensação de um banho de magnetismo reconfortante, a nutrir meu corpo exausto, mas contente. Estranhando o ambiente em que despertara completamente diferente do modesto aposento que constituía o meu quarto de enfermo resignado. Acreditei que fora transportado às pressas para algum hospital luxuoso e de instalações moderníssimas. Consegui então distinguir alguns vultos confusos que me rodeavam o leito. Um deles guardava forte semelhança com minha mãe. Identifiquei-a como um homem de meia idade, uma senhora idosa, sorridente e extremamente afável. Debruçou-se sobre mim e chamou-me com insistência. Pronunciou meu nome com profundo recolhimento e ao mesmo tempo com profunda veemência, conseguindo arrancar-me de uma exaustiva e balbuciante resposta de aquiescência. Ela sorriu com visível satisfação e chamou outra pessoa, de aspecto pálido, com olheiras profundas, vestida de branco imaculado, que me fez evocar a figura de um daqueles clássicos magos do Oriente, cuja fisionomia é serena, mas enérgica. Havia certa bonomia nos meus gestos e inconfundível segurança no agir. Fitou-me com tal firmeza que um fluxo de energia estranha e de suave calor projetou-se do seu olhar e atingiu-me a medula, amortecendo-me pouco a pouco o bulbo e o sistema nervoso, como se poderosa substância hipnótica se derramasse pelos meus plexos nervosos e provocasse incontrolável relaxamento dos músculos. Lutei, esperneei, por assim dizer, tentando contrariar aquela vontade poderosa, mas uma ordem incisiva fixou-se no meu cérebro. Durma! Então afrouxaram-me os músculos e fui quedando-me num doce e misterioso bem-estar, para ser envolvido por gradativa inconsciência e desaparecer suavemente num voluptuoso repouso compensador. Numa réstia de consciência final, ainda pude ouvir a voz cristalina daquela senhora afável, que assim se expressava. Não lhe havia dito o irmão Crisóstomo que só o irmão Navarana poderia provocar o repouso compensador ao seu neto e evitar-lhe a excessiva autocrítica tão prejudicial? Ainda a sua confusão psíquica natural da desencarnação? Perguntou. Convenhamos em que o seu neto Atanagildo é portador de uma mente muito vigorosa. Já no bruxuleio final da consciência em vigília, então eu compreendera tudo. Crisóstomo era o meu avô materno e a quem só conhecera na infância. Realmente não havia mais motivo para lutar ou temer. Eu era um morto, na acepção da palavra, ou mais propriamente um desencarnado. Primeiras impressões, pergunta. Quais foram as vossas novas impressões após despertardes no além, depois de haver sido submetido ao sono pelo irmão Navarana? Pergunta Atanagildo.
De princípio, não pude compreender o ambiente em que me encontrava, pois não conseguia vislumbrar nada além daquele quarto silencioso, envolto por agradável luminosidade balsâmico fluido. Sentia-me num estado de profunda auscultação espiritual, mas reconhecia-me impedido de tentar qualquer esforço diretivo. Ainda em suave torpor, lembraria a figura silenciosa do peregrino a fitar o horizonte escuro, aguardando o advento da madrugada, para recomeçar a longa viagem interrompida pela noite. Mantinha-me em curiosa expectativa, mas interiormente certo de logo desvendar o mistério que me cercava. Não tardei em notar estranho fenômeno de luzes que surgiram inesperadamente, assim como se incontável número de pétalas luminosas fossem lançadas pelos faróis de veículos distantes para mergulhar no seio da densa cerração. Mentalmente desperto, eu observava aquela sucessão de luzes que iam desde um azul claro aos tons de safira e terminavam em matizes de agradável violeta que, ao me tocarem, se transformavam em um refrigério balsâmico. Não podia precisar de onde provinham. De vez em quando o fenômeno se tornava até audível, pois eu supunha ouvir algumas vozes distantes cuja pronúncia era de agradável entonação e simpatia. Não tinha mais dúvidas de quanto a natureza e a força daquelas luzes que me visitavam a miúde, pois elas sempre se esvaíam em mim, após deixar-me a voluptuosa sensação de alívio e ao mesmo tempo de nutrição espiritual. Mas houve um momento em que me senti chocado, tal como se um jato de água fria caísse sobre o meu perispírito. Em seguida fui tomado de uma sensação de tédio, de pesar e depois de angústia, para finalmente sentir algo como se fosse o remorso ou arrependimento pela prática de qualquer ação mal ou precipitada. No ímã de minha alma ainda permanecia esse brado aflitivo, provocado por imprevista emoção de amargura, quando um novo facho daquelas luzes azul-violeta vieram ao meu encontro e dissolveram miraculosamente toda aquela ação opressiva, restaurando as minhas forças, desenvolvendo-me e devolvendo-me o bem-estar anterior. Então agradeci em profunda prece a Jesus o inesperado alívio trazido nas asas daqueles confetes luminosos e coloridos que me penetravam a organização perispiritual e sumiam-me, deixando-me delicioso alimento energético. Pergunta: durante essas extraordinárias emoções, já vos encontráveis desperto e consciente de que haveis desencarnado? Perguntou Atanagildo. Eu já havia despertado do sono hipnótico provocado pelo irmão na varanda, que agira em companhia do meu avô Crisóstomo e da irmã Natalina, aquela senhora bondosa e afável que me atendera antes de minha imersão no repouso reparador. Quando eu me acordara, da primeira vez, fora apenas um rápido estado de vigília astral, em que ainda me sentia exausto e com o corpo dolorido. Além de sentir um frio incômodo, estava cansado da travessia que deveria ter feito da crosta até a região onde pudera me situar. O repouso se fazia necessário, porque o tipo de enfermidade que me havia feito desencarnar era de molde a exaurir grandes cotas de energia espirituais, que muitos são necessárias no trânsito para o além. Pergunta: podemos considerar que os mesmos fenômenos e o modo podemos considerar que os mesmos fenômenos e o modo de vossa desencarnação podem servir de padrão para avaliarmos os acontecimentos com outros desencarnados? Atanagildo: de modo algum deveis pensar na igualdade de sensações e de acontecimentos para com todos os que desencarnam. Não há possivelmente uma desencarnação exatamente igual à outra,
A situação na hora da morte para cada criatura depende fundamentalmente de sua idade sideral e dos hábitos psíquicos que tem adquirido através dos milênios já vividos no contato com a matéria. Influi para cada um a sua natureza moral e mesmo o tipo de energias que ainda predominem em reserva no seu perispírito. Energias essas que variam de conformidade com os climas ou regiões da Terra ou de outros planetas em que o espírito tenha se reencarnado. Entretanto, existem certos fatos e acontecimentos que são comuns em quase todos os casos de desencarnação e que fazem parte do processo de desligamento do corpo, como seja a recordação imediata e regressiva de toda a existência que se finda, a agudeza de percepção dos primeiros momentos da agonia, a suposição de se tratar de um sonho ou pesadelo, e também o choque interior que se verifica com o rompimento do último cordão da vida carnal. Afora tais fenômenos e o tempo de sua duração, a desencarnação varia de espírito para espírito, diferindo também os demais acontecimentos que se sucedem após o despertar no além-túmulo. Pergunta: qual a origem dessas luzes coloridas e que se desfaziam junto ao vosso perispírito? Atanagildo: durante minha última reencarnação eu pudera manter-me em um certo nível espiritual equilibrado, conforme já vos disse, graças ao desenvolvimento de sadia vontade que havia empregado satisfatoriamente sob a inspiração do serviço de Jesus. Embora não fosse portador de credenciais santificantes, sempre fui compassivo, pacífico e tolerante, esforçando-me para viver à distância das sensações pervertidas, das conversas silenciosas, licenciosas ou de anedotário indecente, que ainda é muito comum à maioria da humanidade. Os exercícios esotéricos, as práticas elevadas e as reflexões superiores a que me submeti a miúde, sublimavam minha carga de magnetismo superexcitante do metabolismo do sexo. Mergulhei deliberadamente na literatura filosófica de alta estirpe espiritual e buscava viver de modo sensato, medindo os meus pensamentos e controlando minhas palavras. Era comunicativo e alegre, despido de preconceito e afável para com todos. Nunca me rebelava diante dos acontecimentos desagradáveis da existência humana. Embora também tivesse sido provado no curso do sofrimento e nas mais íntimas fibras do ser, também não me interessavam as gloriolas políticas que me afligiam pela posse desafogada dos tesouros que a trás corrói e a ferrugem consome. Desde a infância sentira-me possuído de inexplicável ardor e ansiedade para saber o que eu era, de onde vim e para onde ia. Reconhecia que esse conhecimento era de capital importância para a vida e que tudo mais era de insignificante valor. Sob essa íntima e incessante preocupação, conseguia ser feliz com bem pouca coisa, porque eram raras as seduções do mundo que conseguiam despertar-me interesse ou atear-me o desejo de possuir riquezas. Gostava de empregar alguma parte dos meus haveres em favor dos deserdados e auxiliar a pobreza do meu subúrbio. Quando me punha a solucionar os problemas alheios, nunca o fazia por exclusivo interesse pessoal e bonificava o próximo, despreocupado da ideia capciosa de me candidatar aos favores do céu. De modo algum vivia a fanática preocupação de fazer caridade, a fim de cumprir um dever espiritual. Sempre agia com espontaneidade e os problemas difíceis e aflitivos do próximo significavam os meus próprios problemas necessitados de urgente solução. O meu ativo espiritual se apresentava com certo fundo de reserva quando da minha desencarnação para o além, pois aqueles que souberam de minha morte não só a prantearam sob ardentes votos de ventura celestial, como
Como os meus afetivos e gratos continuaram a me dedicar a preces em horas tradicionais, evocando-me com ternura e compassividade espiritual. Essas orações e ofertas de paz dedicadas ao meu espírito desencarnado é que se transformavam naquelas luzes azuis, lilás e violetas, e que, na figura de pétalas coloridas e luminosas, fundiam-se com meu corpo astral e inundavam de vibrações balsâmicas e vitalizantes, a rogativa no sentido do bem é sempre dádiva celeste, mal podeis avaliar quanto ela auxilia o espírito nos seus primeiros dias de desencarnação. Trata-se de energia reconfortante que às vezes se assemelha à brisa suave de outra feita, se transforma em fluxos energéticos vivos que reanimam a atividade do perispírito. O fato de me desligar mais depressa dos despojos cadavéricos, embora essa libertação depende fundamentalmente do estado moral do desencarnante. Devo muitas orações que não cessaram de pousar afetuosamente em minha alma. Pergunta. E qual o motivo por que ficaste subitamente num estado de angústia, de arrependimento, no momento em que vos pareceu receber um jato de água fria, só vós reanimando posteriormente pelo regresso das pétalas das luzes coloridas? Atanagildo. Só depois de desencarnarmos é que realmente compreendemos o espírito da advertência constante daquela frase de Jesus, quando anunciou que a criatura deverá pagar até o último centavo. Naqueles momentos abençoados em que se depositava sobre mim o reconfortante maná trazido pelas orações nas asas daquelas fagulhas luminosas, alguém interceptava o fluxo dessas preces e perturbava minha recepção do precioso alimento da alma. Só mais tarde vim a descobrir a razão daquelas quebras vibratórias repentinas, embora de culturação, mas que me angustiavam, pondo-me na situação de culpado por qualquer coisa que não sabia explicar. Indubitavelmente era lançado contra mim alguma carga nociva de tal vibração negativa que me percorria o corpo, a semelhança de um vento desagradável, em completa oposição ao efeito das luzes sedativas. Tratava-se de Anastácio, um infeliz delinquente que eu conhecera na Terra, na última reencarnação, mas que a mim se ligara pelos imperativos da lei do karma. Como consequência do meu passado descuidoso, era a cobrança justa do último centavo que lhe devia. Embora eu já tivesse enviado os maiores esforços para saldar a minha dívida kármica, para com o planeta e reajuste-me na contabilidade divina com quase todos os meus credores de maior importância, Anastácio fora criatura que ainda continuara adejando a minha sombra, pondo-me à prova o máximo de tolerância de espírito, e usando e abusando desse direito derradeiro, que ainda lhe conferia a lei do karma para a cobrança justa da minha dívida. Ele sempre agiu de modo implacável, apesar de todo o socorro e proteção que lhe dispensara na última rumagem. Espírito imaturo e insatisfeito, demonstrando hostilidade mesmo diante dos indiscutíveis bens que lhe proporcionaram na última rumagem física. E como não pudera se vingar totalmente, desforrou-se após a minha desencarnação, vibrando odiosamente contra mim, tentando macular-me a memória da terra, a fim de desvalorizar os favores recebidos. Mas o fato era muito natural e próprio do seu estado evolutivo, pois enquanto o espírito elevado perdoa as maiores ofensas que lhe fazem, o involuído não perdoa sequer um esbarro em sua pessoa. As almas pequeninas e infelizes vertem tonéis de ódio contra os que mal lhe respingam algumas gotas de água. Pergunta. Para que melhor compreendamos vossa situação espiritual após a desencarnação, podereis nos explicar algo sobre as vossas relações aqui na Terra com esse irmão Anastácio? Atanagildo.
Anastácio era um homem profundamente desajustado e ocioso no meio humano. Usava de toda a capaciosidade para com aqueles que o socorriam. A miúde, como aconteceu comigo, é evidente que sob o imperativo kármico ele cruzou o meu caminho na mocidade, induzindo-me a ajudá-lo a casar-se com certa jovem pobre, filho de ferroviário, a qual ele abandonou após 3 anos de casado, deixando com 2 filhos ao desamparo. Compadecido de tal situação, fui em socorro dos 3 infelizes, e normalmente eu os assisti, valendo dos proventos auridos em trabalho honesto. Mais tarde, a esposa de Anastácio uniu-se a outro homem laborioso, mas paupérrimo. O meu ajutório também não lhes faltou, mas Anastácio irritou-se com isso, acoimando-me de culpado pela sua infelicidade, chegando ao ponto de me emitir conceitos caluniosos à minha pessoa, atribuindo-me falta de honestidade para com a sua ex-esposa. Felizmente, dado ao meu conhecimento espiritual, que em grande parte me ajudava a entender a origem enferma da maioria das perfídias humanas, desisti de formular justificações à opinião pública ou de me perturbar no ambiente do mundo transitório. Não só perdoei a calúnia de Anastácio, a qual me causara sérios dissabores e prejuízos morais, como também preferi olvidar-me a própria perfídia. Olvidar-lhe a própria perfídia, tratando bem como antes, sem que ele notasse sequer qualquer mudança no brilho do meu olhar. Mais tarde, o infeliz entrou em conflito com um novo companheiro de sua esposa, que, apesar de franzino, era um homem curtido no serviço pesado e hábil na luta. Motivo porque o massacrou à vontade, obrigando-o a ficar hospitalizado por longo tempo, com fratura nas costelas e na fronte. Tratei logo de acudi-lo, retirei Anastácio da enfermaria de indigentes, coloquei num excelente hospital com todos os recursos médicos e ajudei-o, qual o irmão abnegado durante mais de 4 meses. Quando Anastácio saiu do hospital, teve a coragem de andar propalando que a minha dedicação e a cobertura das despesas de seu tratamento provinha da necessidade que eu tinha de superar o meu próprio remorso de havê-lo separado da esposa. Subestimava sempre o esforço feito a seu favor e confundia a minha humildade com o servilismo. Movido pelo seu próprio espírito capcioso e negligente, passou a me explorar de todos os modos, no mais flagrante ato de chantagismo. Certo de que eu ficara confrangido com sua calúnia, propalando que eu socorria temeroso de escândalo, não esquivou-se de me procurar novamente. Como eu me encontrava decidido a superar todas as minhas paixões e a escoimar minha alma das mazelas do passado, deliberei servindo-me da vingança de Anastácio com um exercício cotidiano de renúncia, resignação e iniciação espiritual, na forma de intensiva prática superior. É verdade que eu pressentia a minha desencarnação mais ou menos próximo, pois, dotado de grande sensibilidade psíquica que ainda mais se firmara pela cuidadosa alimentação vegetariana e pela higiene psíquica e mental, vivia em acentuada relação interior com o mundo invisível, travando verdadeiros diálogos mentais com os meus mentores e demais amigos desencarnados. Pergunta: de acordo com a lei do karma, tinhas que pagar os males que também haveis feito a Anastácio, ou então foste vítima de um sofrimento injusto? Que nos dizeis, Atanagildo? A lei do karma não é bem a lei do olho por olho, dente por dente, como geralmente já entendeis, e pela qual um fato delituoso terá que gerar outro fato idêntico e pagar pelo culpado. Aparentemente parece que houve exagero por parte de Anastácio, em contraposição com a minha tolerância, por se tratar de alma demasiadamente capciosa e vingativa, mas a solução do problema de cada alma é para consigo mesmo e não para com a lei, pois esta não cria acontecimentos iguais aos anteriores para se fazer cumprir a punição. Não seria justo que o delito de um homem em certa existência obrigasse a lei a criar um acontecimento criminoso no futuro para que o culpado se ajustasse ao mesmo
Na próxima encarnação, o Cristo deve servir de barômetro, a fim de podermos conhecer qual a pressão do nosso espírito em todos os nossos atos, a semelhança de uma agulha bussolar que nos guie sempre para o norte da bem-aventurança eterna. Só um caminho existe para a definitiva libertação das algemas kármicas nos mundos físicos: a renúncia e o sacrifício absoluto para com os nossos algozes e detratores. E se o teu adversário obriga-te a andar uma milha, vai mais uma com ele, e se tirar a capa, dá-lhe também a túnica. É o conceito que melhor nos indica a solução desses problemas adversos do passado. Na farta messe de perfídias e ingratidões recebidas de Anastácio, eu colhi os frutos da má semente plantada a lures em momentos de imprudência espiritual. Não havia exigência absoluta da lei para que eu pagasse a Anastácio tostão por tostão, mas teria que suportá-lo junto a mim na última encarnação e sofrer-lhe as reações naturais de seu espírito delinquente, porque eu atraíra no passado para a órbita de meu destino espiritual. Quando minha alma ainda se aferrava brutalmente às ilusões da vida material, eu me serviria dele. Usando como fiel comparsa que sabia cumprir todas as minhas ordens imprudentes e materializava fielmente toda a minha vontade egocêntrica. As mazelas e subversões de Anastácio foram-me um excelente recurso em remotas existências e servia-me delas para fins desonestos e prejuízo ao próximo. Em lugar de orientar Anastácio para que adquirisse melhores estímulos para o bem, não só exaltei-lhe os próprios defeitos, como ainda alimentei a natureza capciosa de seu espírito vingativo, tirando dele todo o proveito possível para solucionar os meus problemas de riqueza, fome e poderio. Ele então se tornou o meu servidor incondicional e colocou toda a sua bagagem inferior à minha disposição, bem como um enfermo se posta diante do médico, expondo-lhe as chagas do corpo. É óbvio que um médico não se aproveita das chagas do doente para aumentar sua renda. No entanto, eu procedi ao contrário. A minha inteligência soube aliar as minhas maquinações habilmente às chagas morais de Anastácio, quando devia curá-la, como me ordenava o mais singelo dever fraterno. Em consequência, além do karma, ligou-me a ele através dos séculos, pois se o mantivera falaz, capcioso e ingrato, para melhor aproveitar no sucesso dos meus planos maquiavélicos, era muito justo que eu viesse a sofrer as consequências das minhas próprias imprudências, quando a técnica sideral resolveu conduzi-lo à minha presença. Reafirmando então o velho conceito evangélico: o que o homem planta, isso colherá. Se houver sublimado aquela alma ainda informe, é claro que também poderia tê-la junto de mim na última existência, com excelente companheiro, afinado às minhas ideias e também sugestionando pelos meus novos sentimentos. Em outras existências anteriores, foram o meu comparsa fiel que reproduzia no ambiente do mundo material o conteúdo subvertido que eu pensava e queria. Ultimamente, apesar de minha melhora espiritual e de distanciar-me de seu campo vibratório inferior, ele postou-me junto a mim com um terrível barômetro que eu mesmo confeccionara para medir a temperatura emotiva do meu coração. À vista de grande disparidade espiritual que se fez entre mim e Anastácio, pois realmente efetuei hérculo esforço para me elevar acima de minhas próximas eras morais do passado. Eu só poderia libertar-me de sua presença na forma de absoluta renúncia, devendo entregar-me de mãos e pés atados à sua vilânia, ingratidão insuperáveis. Para isso, teria de me sujeitar às mais acerbas humilhações e infâmias, sofrendo em mim mesmo o que por meu intermédio também provocara noutros seres. E na conformidade da lei tradicional de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, Anastácio significou o próprio instrumento retificador de minhas velhas atitudes, submetendo-me a terríveis testes de tolerância, paciência, perdão, humilhação. A lei não se serviu dele para punir-me, o que seria incompatível com a bondade de Deus, mas transformou-o num recurso terapêutico.
recurso terapêutico para a minha alma, efetuando-se a cura através do processo similus curantur. Eis porque ele sempre se apresentou como um indivíduo exigente que não tolera as minhas negativas e subestimava os meus auxílios, apresentando-se de modo provocante à minha frente, na figura de alguém que eu explorava, diferenciando-se ostensivamente da condição comum de pedinte necessitado. Exigia com arrogância, dando-me a entender que eu não pedia favores, mas apenas requeria devolução. Era incapaz de reagir desaforadamente, mesmo diante de criaturas de seu próprio nível moral. Mas para mim se transformar no verdadeiro inquisitor, cuja força devia provir de terrível acusação subjetiva que o seu espírito me formulava, verberando o progresso que eu já havia alcançado e por tê-lo abandonado na delinquência no mundo, depois de sua adesão incondicional a mim no passado. Felizmente pressenti a força e a justiça da lei que me solicitava o devido reajustamento. Reconheci a Anastácia, a alma credora desse passado, e tornei-me dócil, tolerante e mesmo jubiloso diante de suas ingratidões, convicto de que essa autopunição cancelava em público o saldo devedor das subversões espirituais. A vida além da sepultura, Ramatiz.